Opa, rapaziada, bom dia, boa tarde. Onde você estiver, no Canadá, no Peru, na Guiana Francesa. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Fundo do Poço Podcast. Estou aqui com Júlia Brito Bilike. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Fundo do Poço Podcast. E hoje tem entrevista, bem no finalzinho, hein? Foi boa. Foi boa a entrevista. A gente tá falando isso justamente porque a gente já gravou, que nós é ansioso. nós causamos... Nós ficamos tremendo o tempo todo. Só no tremelique. Só no tremelique. Bom, Jeremias, pra começar o episódio... Dali, Júlia. Qual que é o seu filme favorito, cara? Meu filme favorito... Cara... É muitos filmes. E eu acho que... Eu tava até vendo... Eu esqueci A Espera de um Milagre, eu acho. Espera de um Milagre. Caraca, é muito foda. Esse filme é muito lindo. Ele me fez chorar pra caramba, velho. Porque você sente o peso do personagem, tá ligado? É muita carga emotiva, tá ligado? Você chega no filme achando que é uma coisa, no final é outra, completamente, tá ligado? É muito bom. Recomendo. Mano, eu pra quem gosto não também assistiu. do Milagre na Cela 7, já ouviu? Já. Nossa, esse é muito bom. Já Nossa. chorei. Já Esse chorei muito. Esse filme, ele dá uma cutucada no seu coração, assim, que você fala, não, ele vai conseguir. Pelo amor de Deus, ele vai conseguir. Aí enfia uma faca, assim, no seu peito, assim, ó. Você fica muito triste no final. Você fica em lágrimas, velho. Esse filme é forte. Esse filme é muito triste. Para introduzir aqui a galera no podcast, além do Jeremias, a gente está aqui também com um monte de pessoas. Estamos aqui no nosso primeiro episódio. Tem uma galera aqui. Algumas pessoas faltaram, mas faz parte. Em breve elas também irão participar. Gostaria que todos se apresentassem. Vocês podem se apresentar, por favor? Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Boot, o Matheus Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o seu horário. Eu sou o Igor. Eu sou o Miguel e meus amigos me chamam de Negueba. Negueba é bom. Não, mas tá tudo bem, cara. Pessoal, velho. É isso aí. A gente tá aqui no primeiro episódio, a galera tá um pouco tímida, apesar da gente ter gravado outros 2 episódios, que acabou dando errado. Mas, tem mais alguém que gostaria de se apresentar? Bom dia, pessoal. Eu sou o Gabriel. Bom dia, eu sou a Carol. Carol Patinho. Olá, galerinha. Aqui quem fala é o Alex. Fala, rapaziada, eu sou o Nicolas. Fala aí, rapaziada, aqui é o Alexandre. Oi, pessoal, eu sou a Ana Lara. Meu nome é Felipe. Todo mundo, ele é um Pokémon, velho. Felipe. Eu sou o Brute. Eu sou o Felipe. Bom, pessoal, a galera aqui tá um pouco tímida, apesar de a gente ter gravado os 2 episódios. Estou falando aqui novamente, mas pra poder melhorar esse clima, vamos falar aqui de um assunto que todo mundo gosta, né? Eu e o Jeremias, a gente falou aqui um pouquinho sobre alguns filmes que a gente gosta. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência de vocês assistindo alguns filmes, séries, animes, jogando alguns jogos. Porque, assim, eu, particularmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é jogar videogame e assistir série. Recentemente eu tô sofrendo muito jogando Bully, porque Bully é bom. estão acabando com o meu save. Eu já joguei 50% do jogo umas 3 vezes. Não sobrou nada pra Júlia. Queria que vocês compartilhassem uma experiência de vocês. Eu queria compartilhar uma experiência que faz um tempinho que eu vi um vídeo sobre a importância de valorizar o cinema nacional brasileiro. E quando eu comecei a ver filme brasileiro, é simplesmente muito bom. Dá pra você sentir como posso dizer? Dá pra sentir Você vê, né, o que, tipo, o contexto de onde você nasceu. Sim. Você se sente mais próximo do filme. Não um filme americano que, sei lá, os caras tá no Natal e tá nevando. É como se fosse Você consegue sentir que aquele lá é o seu lugar. É tipo um lugar seguro, de conforto. Você sabe que você bateu o olho, é a sua casa quase. Inclusive, essa parada de começar a ver filme brasileiro teve uma época na minha vida que eu entrei em transe, eu comecei a ver os básicos, Tropa de Deus, Cidade Elite, aí eu comecei a ver... Tropa de Elite, não. Tropa de Elite. O que ele falou?
Cidade Elite. A cidade de elite. Tropa de Elite Ai. e Cidade de Deus, eu vi os clássicos, que eu nunca tinha visto, porque todo mundo falava. Aí eu comecei a ir muito fundo, ver um monte de filme brasileiro. Pior que tem uns Aí ele começou a ver também, mano, tem muito filme bom, Tem mano, muito filme. mil. O Igor me recomendou muito filme brasileiro Eu bom. não tô falando de filme do Leandro Hassum, tá? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu tinha visto um filme que é. Eu esqueci. Eu não sei se o Igor vai lembrar. Que era tipo de um cara que ele era cozinheiro. Aí, Estômago é muito foda. É, Estômago é muito bom. O jeito que a história é contada é muito A bom. história é muito bem feita, tá ligado? É uma tragédia de um cara muito lunático, tá ligado? É uma história muito foda, tá ligado? É muito foda assistir essa história. Você tem medo de Toy Story e eu tenho medo de Coraline. Cresceu É assim. verdade? Ou pior que eu também tinha medo de Eu Coraline. tinha muito medo da Bela Dama, mas aí depois eu fui criando mais coragem pra assistir. Ou pior que eu tinha medo. mesmo, né? Como treinar seu dragão. Nossa, Eu não Nossa, vocês muito assistiram o Eu não live gosto. action? Já lançou, já? Cinema, mano. Vai ver? Já, Zé. Essa bomba aí já lançou. Eu sou um velho, não tenho cultura. Não me taque em pedra, mas eu odeio como treinar seu dragão. Não. Cara, eu assisti o live action, assim, eu achei que tá bem fiel mesmo à animação. Claro, tem uma... É idêntico, mas... Tem alguns personagens que não ficaram muito bons, tipo os irmãos, por exemplo. Ah, eu gostei. Cara, eu não gostei não. Assim, na teoria era pra eles ser gêmeos, mas não tem nada de gêmeos neles lá no live action. Mas ainda assim ficou bom, eu gostei. É porque eu sinto que live action deveria não ser só uma cópia descarada ou, tipo, da obra original. Pô, tem que dar uma inovada. Tipo, se for mostrar, o mangá de One Piece é quase bem diferente do anime de One Piece. É a mesma história, o mesmo sentido, mas hoje em dia, se você ver os episódios, tem coisas adicionais, tá ligado? Complementos legais. Mas é igual FNAF, aí eu seria tipo uma lore diferente. Não, pra não cada mudar a coisa. lore, mas eu acho que, tipo, adicionar coisas novas, tá ligado? Na animação Não ou na sei. história, tá ligado? Às vezes os fãs esperam muito que o live action seja bem semelhante com a obra. Eu gosto. Sim, se eu fosse fã, eu acho que eu queria, mas eu gostaria de ter uma série que, tipo, explica coisas que na série não explicou. Imagina se lança um live action de realmente. Coraline e explica coisas que não foram resolvidas na história. Seria bom. Seria bom, tá ligado? Eu Mas sinto isso. eu acho que eu ainda ia querer lá no fundinho, lá, que fosse bem semelhante com ela entrando lá na porta. Não, essas cenas de semelhanças poderia ter, mas eu sinto que, tipo, adicionar fundos novos e novas, tá ligado? Novos questionamentos sobre a história, tá ligado? Eu Ah, acho que sim, poderia ser é, algo bem realmente. divertido. Cara, o Realmente. Guilherme falando sobre isso, sobre explicação, essas coisas, ele, por algum motivo, eu lembrei de outra semana no cartão que ficava explicando. Nossa. Era muito foda. Esse aí é o ápice da animação, cara. O ápice do desenho animado. Fundo de toda a minha alma, outra semana no Cartoon, mano. Eu via tanto, mas tanto. Era Eu fiquei muito triste. divertido. Eu acho que eu já assisti todos. Eu já sei todos os episódios. HBO, sabia? Tem uma série só dos episódios especiais na HBO Max. Tem no YouTube também, de graça. Ou, até hoje, quando eu vejo o número 41, eu acho suspeito até hoje. Eu também. Qual é o número 41? Aí tem aqueles. Eu tenho medo até hoje daquele personagem de Clarence Otimista, que os braços dele é assim. Sim, nossa. Ô, Butch, você falou isso e me lembrou que eu fiquei muito chocada quando eu fui assistir Steven Universo de novo. E aquele episódio, que é um episódio que faz a intro toda mudada, que seria o Steven escrevendo a letra da música pra Gem. E só tinha isso na semana do Cartoon, não tem na série, nem na Nossa, Netflix, nem E nada. quando você é criança, dá um frio na espinha mesmo, porque aquele dublador ele fala com uma voz calma, mas dá um medo pra caramba, porque aí você olha assim, aí ele tá falando de um personagem mó normal da história, aí do nada ele fala, mas olha esse personagem do fundo, claramente andando, questionando a vida dele. É uma coisa muito bizarro. Totalmente contra o crime, ele vai lá e faz um Oscar de alguma coisa. Ele, Nossa, eu gaitava ele fala, mas e o que será que esse personagem está fazendo agora? Aí, mas bora pro Oscar dos melhores episódios. É era muito muito bravo. bom de assistir. Era tipo um corte de clima. Sim, muito. É tipo, a criança tremendo. Oh, mãe,
bicho lá. Aí bora pro Oscar. O mais engraçado é que vendo hoje em dia, eu tenho certeza, mano, que esse personagem que ele fala pra dar um medo, não devia ser nada, só deu uma coisa que o animado botou só pra zoar. Só pra zoar. Era tipo, pô, não tenho mais nada pra colocar aqui no fundo, tá faltando umas coisas. Ah, coloca o personagem lá meio bugado, estranho. Tipo aquele episódio lá que o Darwin tá desenhando a paisagem com o Gumball e ele desenha o palhaço. Nossa, na janela. o palhaço. Tem um episódio do palhaço. Sim. Aquele palhaço me dá Palhaço. medo. Ele aparece, eu acho, como lançou a nova temporada de Mundo de Gumball, ele aparece. Ele aparece bem no final, quando eles vão entrar no Void lá. Sim, ele aparece lá, um bagulho esquecido. É. Nossa, Eu lembrei eu não sei vocês, né? Mas eu assisti He-Man quando eu era mais nova por causa do meu pai, porque meu pai gosta de He-Man. E no final do episódio você tinha que achar aquele maguinho que ficava voando junto com o He-Man. Ele ficava parado num cenário e você tinha que achar ele. cara, Essa era a brincadeira que eles faziam. seria não sei quem. seria um bom bagulho de terror, porque é muito desconfortável. Tudo, imagina tá lá o personagem, o bagulho de Dora, pra pensar. Tá lá o personagem falando de algo, aí ele fala assim, procure tal coisa. Aí você consegue ver claramente o personagem lá atrás, tipo, observando bizarramente, e todo mundo calado, tipo. Era desse jeito, cara. E tá o raposo lá escondido na arbusto, assim, olhando ela. Raposo não pega. Gente, isso me fez lembrar de um trem que tinha um CD da Xuxa que eu tinha pavor de medo, era muito desconfortável de ver aquele desenho dos 3 ratinhos lá, vamos na casa da vovó e tal. Aí, tipo, eles batem na porta e tem um lobo mal se vestindo. Eu era muito. Nossa, eu nunca vi esse. Não, era Eu muito nunca vi esse. medonho. Eu trazia desconforto, eu ficava muito desconfortável vendo aquele lobo lá todo assim alegre. Aí quando ele saía correndo, os ratos saíam correndo. Nossa, achava muito engraçado. Nossa, eu tinha medo. Nossa Eu senhora. ficava com dó dele. Ele falava, eu estou colocando a caça. E na hora que ele saía, não tinha ninguém lá pra brincar com ele. Que bicho feio. Me traumatizou. Jeremias, você citou sobre One Piece. Eu lembrei de muitas coisas que acontecem assim na nossa sociedade que são lembradas em algumas obras, mesmo que tipo seja de relance. One Piece tem muito disso, né? Nossos professores gostam muito também desse anime justamente por causa disso. Tem o Marquinhos, tem o Dudu, o Anderson e sim, o Nathan. Não, o Nathan não chegou a assistir. É verdade, é É verdade. verdade, eu gosto de mais antigo. Mas ele também gosta de alguns animes Sim. assim como a gente vai falar com ele agorinha na nossa entrevista. E, cara, você tem mais alguma obra que trata sobre questões sociais? Porque, tipo, One Piece fala muito sobre escravidão. Bom, o pessoal fala de tudo quase, né? Fala de Incrível. tudo. Cara, Abuso de poder, esse tipo de coisa. Cara, pensar num anime que fala profundamente de coisas mais filosóficas. Tipo, o One Piece é bom porque, tipo, ele não esconde muito a história dele e sobre os problemas que tem naquele mundo. Mas também ele não é só sobre. A história não é só sobre aquilo, tá ligado? Tem o arco dos homens peixe e tal. Mas, tipo, é um bagulho que, tipo, tá lá escrito, mas não é escancarado na cara, tá ligado? É bem escrito. Cara, um anime, eu acho. Acho que é Akira também, né? Akira, mas eu gostaria de citar um que não é tão na cara, assim, escrachado. Cara, eu acho que não lembro de cabeça. Um que não é tão escrachado. Você tem, Júlio? Cara, se alguém quiser citar um aí, mas eu tô pensando aqui, talvez, tipo, sim, vamos abranger aqui algo mais universal. Naruto fala muito disso. Naruto é bom. Ele fala muito sobre a exclusão de algumas pessoas, questão mais interno, né, do pessoal. O Naruto, ele passa por muitas evoluções, porque ele vai aprendendo como lidar com a sociedade em si, e ele vê ali, e é uma das maiores dificuldades dele. É o Naruto clássico. Porque, O Naruto clássico. porque mas- chega no Shippuden e o bagulho vai pra outro universo, cara. Pior que o Naruto clássico é uma obra muito boa, porque você tem um... Eu sinto que tem um tom de melancolia nela muito Sim. bom, tá ligado? Porque você olha na perspectiva do Naruto, tá ligado? Pô, o cara não tem pai, o cara não tem mãe, o cara não tem família, todo mundo da vila odeia ele, tá ligado? Não vai ser uma história, porque o ponto de vista sai dele, tá ligado? Você não vai ter uma história de felicidade. Mas, olhando bem, o Naruto é um cara muito alegre por tudo que ele passou, tá ligado? Também tem algumas espécies de tipo metáfora. Por exemplo, o clã Uchiha, ele tem uma herança que é o Sharingan e acaba que eles são um pouco mais fortes que as pessoas normais da vila, normais os outros ninjas, né?
E ele tem essa herança, e eu acho que isso é uma espécie de metáfora para, tipo, alguma desigualdade social, porque eles têm mais acesso, né? Mais poder e etc. Mas se for para pensar, esses grupos do Tia, eles são marginalizados também, eles sofrem preconceito. Pode Sim. ser uma representação de algumas etnias, entendeu? Sim, No sim. mundo, tá ligado? Eu acho que seria um bagulho bem colocado pelo autor, tá ligado? Nessa parte. Eu acho que algo que se assemelha com essa questão dos Uchihas, se for de Naruto, é Black Clover. Porque se você nasceu na Sim. nobreza ou na burguesia, você vai continuar lá, porque de herança você já vai nascer com muita magia. E quem nasce na plebe vai continuar sendo da plebe, porque não nasce com muita magia. Tem a série que você apresentou pra gente também, que ela discute todos os possíveis pensamentos. Uma informação importante aqui pro primeiro episódio, foi bom você lembrar, o Carol. O Fundo do Poço, ele é basicamente inspirado em The Midnight Gospel, que é uma das séries mais melancólicas, assim, da Netflix, né? É uma animação que conta a história do Clancy, e o cara faz um podcast com várias pessoas que falam coisas muito profundas, muito, assim, extraordinárias. Fala sobre reflexão da vida, morte, ressurreição, Ele tem um episódio com família. a própria morte. Sim, eles lidam até com a própria morte. Literalmente. E eu acho que essas coisas são essenciais, né? Acho que outra série também que cita bastante é Black Mirror. De uma maneira Black assim, Mirror. bem exposta, assim, eu diria. Mas realmente é a realidade. Eu acho que o exagero do Black Mirror é essencial pra gente, tipo, pô, se a gente não tomar cuidado, é literalmente isso que vai acontecer, tá ligado? Tem que ter o exagero na obra, tá ligado? Pra gente olhar e falar, pô, será que a gente tá chegando nesse nível mesmo de coisa? Não, mas tá é ligado? porque tá nesse Tá nível nesse mesmo. nível, tá ligado? Tá já chegando num nível absurdo, tá ligado? Cara, eu acho que o anime que mais me marcou de pensar filosoficamente desse jeito, eu acho que foi o próprio One Piece que a Júlia falou, porque, velho, é uma história muito profunda, tá ligado? Como uma pessoa negra, tá ligado? E aqui fala, o arco dos Homens Peixe me marcou muito, tá ligado? Aquela cena do Luffy e o Jinbe falando que vai dar o sangue dele, porque o Luffy... Porque, velho, é o protagonista, você fala, pô, o protagonista vai ficar de boa. Mas ele é um ser humano ainda, tá ligado? Se ninguém der o sangue que ele precisa, ele vai morrer, tá ligado? Não tem poder místico que salva aquilo, tá ligado? E naquela cena, tá ligado? Dele compartilhando o sangue, e o sangue descendo pelo tubinho, e os flashbacks de todo mundo. Velho, é algo muito absurdo, tá ligado? Que é algo que no mangá não dá pra fazer, né? Algo tão bem feito, tá ligado? Como aquela cena. Sendo que o mangá é muito bom também, mas no anime é muito mais, tá ligado? É porque tem toda a trilha sonora. A trilha sonora. Toda a preparação. Assim. Tipo, é um bagulho muito lindo. Eu lembrei de outra coisa, me perdoa por estar falando, né? Mas, pô, foi os Estados Unidos que fez, eu acho. Nunca representou tão bem o Brasil em um filme, que é o Rio, né? E, cara, aquele filme é uma crítica do caramba, né? Sobre o tráfico de animais. Sim, é uma E é crítica muito na pesado. cara do E, brasileiro. assim, o filme é todo bonito, mostra as aves, as cores, mas, pô, hoje em dia a gente tá ficando sem as espécies, né? É, porque quando você é criança, você não percebe que, tipo, o Blue... Não, as outras aves, né? O vilão lá, os outros bichinhos, eles estão todos sendo extintos, traficados. E aí a única chance é levar o Blue pro Brasil para eles poderem se reproduzir. E, tipo, não é escancarado quando você é criança, só que quando você cresce e assiste de novo, você percebe. Aquela cena do menininho, ele olhando a família lá dentro da casa, eu acho que tem essa cena. É muito triste, tá ligado? Essa cena. E, velho, é uma desigualdade absurda nele. E que acolheu eles foi dois ladrões. Dois ladrão, tá ladrões, ligado? no caso. E acontece, ele tá ligado? Ele mora no teto. Ele mora no teto. Ele mora na favela andando, assim, vagando. E é algo que acontece, tá ligado? De verdade no nosso mundo. E, Jeremias, você tava falando... Ah, não, foi a Júlia que falou disso de... Quando a gente é mais novo, a gente não percebe, né? Eu fui reassistir Coraline e Steven Universe e eu fiquei, meu Deus, é uma crítica demais. Tipo, Coraline, ela querendo só a presença dos pais, e o Steven Universe, ele nem sabendo como era conviver com a mãe dele, mas tendo que aguentar um peso do mundo por causa dela.
literalmente o mundo contra ele. Se for para pensar, Toy Story é isso, tá ligado? No primeiro filme, o Woody é apegado no Andy, absurdo, tá ligado? Eu O acho Andy que. não nele. E o Andy tá nem aí, ele quer o Buzz Lightyear, ele quer o boneco novo, famoso, tá ligado? E é uma crítica social a relacionamentos abusivos, tá ligado? Tipo, velho, deixa a pessoa de canto, tá ligado? É uma boa crítica, tá ligado? Sim, uma boa crítica. Outra obra que eu acho que pega muito a questão mais social e não sentimental. Quer dizer, pega a questão sentimental. Eu já falei pra vocês aqui em uma das nossas reuniões, conversas. É muito o Red Dead, né? O Red Dead, ele fala muito ali sobre as questões, as diferenças sociais, né? Porque você tá no jogo, você tá na história principal, que é o Arthur matando geral, entre aspas, né? Depende das suas escolhas, mas enquanto você anda, você consegue ver A galera vivendo a pessoas, vida deles. a galera vivendo a vida, mas passando por coisas muito pesadas, assim, né? Gente passando fome, pessoas morando na rua. Muito, assim, muito discrepante. E isso em 1889? Passa o Sim, eu acho. 1899. 1899. E pega muito isso. Mas não é só o Red Dead, logicamente tem vários outros jogos. Tem Os jogos da Detroit. Rockstar têm esse tom, porque eles abordam a sociedade bem feita. Porque, pô, se for pensar parar no GTA San Andreas, é uma crítica muito boa, tá ligado? Aonde o CJ mora, tá ligado? O que ele tem que passar só pra, pô, o cara ter que voltar pra onde ele morava, tá ligado? Porque o amigo dele morreu, né? O amigo dele, a mãe dele morre, ele tem que voltar, tá ligado? Ele chega lá, é uma bagunça do caramba, tá ligado? E você vê a galera vivendo a vida deles numa cidade toda um caos absurdo, tá ligado? Outro GTA que é um pouco mais sério é o GTA 4. Que o protagonista, ele acho que é da Rússia, alguma coisa assim. E ele vai viver o sonho americano com o primo dele. O primo dele fala que tem carro, que tem casa, que tem sei lá o quê. O cara vai e se decepciona na vida em Nova York. Que Nova York é uma bosta, um cheio de mendigo, rato, essas coisas. Pô, é uma crítica. Eles mostram, assim, escancaradamente o que é. É uma crítica ao próprio Estados Unidos, que ao longo de, tipo, desde o século XX venderam essa ideia de terra perfeita. O pior é que eu acho que tem, quando o personagem anda em algumas partes da rua, tá ligado? Tem preconceito com ele porque ele é de outro país, tá ligado? E a galera reconhece. E a galera começa a xingar ele mesmo, porque ele é de outro país, tá ligado? Sim. É uma xenofobia muito escancarada, tá ligado? Você sente na pele do personagem que ele se sente deslocado, porque aquilo lá não é o país dele, tá ligado? E ele tá lá porque o primo dele fala, não, daqui você vai ter a melhor vida do mundo. Aqui você vai ser feliz. Você vai ser feliz aqui. E quando ele chega lá, o primo dele mora numa casa lascada pra caramba, tá pior que ele, tá ligado? Falando dessa parte, né, cultura nerd, também da gente não perceber tanto. Eu acho que no meu 9º ano, gente, eu já escutei tudo que é música brasileira e nenhuma delas veio na minha cabeça e falou assim, isso é sobre a ditadura. Isso nunca entrou na minha cabeça. A partir do momento que eu tive que fazer a interpretação, eu liguei os pontos e falei, meu Deus, isso ocorreu, ela tá falando disso, ela não tá falando só de uma música, uma melodia, é toda uma história por trás. E o Brasil em si, os artistas, mano, meteu o pé, fez não sei quantas músicas para falar sobre o que estava acontecendo. Foram presos, bateram neles e eles continuaram, porque é a forma que a gente consegue. Como é que fala? Não, se ligar que está acontecendo algo mesmo, né? Porque é a linguagem que chega em todo mundo, a música, né? Isso é um assunto para outro episódio, e isso foi bom, foi uma deixa. Muito obrigado. Mas olha aqui, cara, foi muito bom você ressaltar, porque eu lembrei do Chico Buarque. Tem aquela música que recentemente fez muito sucesso, que é Construção, né? Ele literalmente fazia uma denúncia sobre as condições de trabalho, né, dos brasileiros, na época da ditadura. E, tipo, não era escancarado, eram umas rimas. Eu vou até pesquisar aqui. Também tem a da Elis Regina, né? Como Nossos Pais. Cara, foi ela que eu tinha que interpretar para uma professora e eu não fazia ideia dos bloqueios que ela estava citando, que estava acontecendo naquela época. Aqui, ó, você citou as músicas. Tem aqui uma estrofe, um verso da construção, que é subiu a construção como se fosse máquina. Então, assim, era uma denúncia que as pessoas elas eram muito, muito oprimidas e tinham que se portar como máquinas, né, na época da ditadura. Só tinha que obedecer e era assim que sobrevivia. É engraçado, se for para pensar, levando pro lado dos jogos,
desenhos e animes e tal. Pô, se eu for olhar no jogo de. Mesmo. Tá tendo GTA, tá ligado? For olhar até na cidade de GTA V, ou até o 4, tá ligado? Você vê, tipo, pessoas trabalhando, mas os caras tá com um olhar cansado, tá ligado? A galera, até na Red Dead, você vê a galera trabalhando em mina e indo pra casa, tá ligado? E acordando muito cedo e indo pra mina de novo, tá ligado? Vivendo um ciclo sem fim, tá ligado? É uma perspectiva muito boa que a gente não pode ter, tá ligado? Eu queria falar sobre um anime que recentemente lançou e nos primeiros episódios ele fez uma crítica boa sobre o preconceito que os ricos têm com os pobres, né? No caso é o Gachakuta. Cara, o jeito que eles fizeram esse preconceito foi muito bom, porque de um lado tem o suposto paraíso, que é onde os ricos moram, e do outro lado tem o mais pobrinho, né? E, cara, o jeito que eles retratam o paraíso é um lugar lindo, tudo branco, as pessoas usam roupas limpas. Já olha pro lado pobre, é casa destruída, não tem asfalto, é tudo muito sujo, né? E eu acho que hoje em dia muitos animes não estão fazendo muitas críticas, né? E eu acho que essa crítica sobre esse preconceito foi muito bom. Outra coisa que você me lembrou foi Parasita. Um filme aí que retrata muito a diferença da classe social, né? Tem a galera que vai trabalhar na casa dos homens ricos, e eles se infiltram lá para poder ter uma condição de vida melhor. Mas foi uma deixa muito boa para a gente deixar de reflexão aqui para o nosso podcast, antes de partir para a entrevista. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso, quem está ouvindo e quem está participando aqui. Quem quiser falar mais um pouquinho? Alguém quer falar mais um pouco? Um filme que trata muito bem sobre essas relações sociais de uma pessoa mais rica para uma pessoa mais pobre, que é brasileiro, inclusive, é Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta, ela fala muito sobre isso, sobre, tipo, uma família rica. E no caso do filme, não importa quanto tempo você trabalha, você sirva para a família rica, você nunca vai ser um... Qual que é o nome daquele cara do Batman? Que é o mordomo do O Batman? Alfred. O Alfred. Você nunca vai ser um Alfred. Você nunca vai ser da família, como eles costumam falar. Não importa quanto tempo você trabalha para uma família rica. Então isso aí é uma questão que vale a pena ressaltar. Então, Eu queria falar sobre uma obra de anime, ela é Silent Voice. Ela retrata um menino que estava numa época de escola e uma menina nova que chega. Ela é surda e essa obra retrata sobre um preconceito contra pessoas surdas e pessoas deficientes. Então, tipo assim, eu assisti e chorei muito porque é um anime que faz refletir muito sobre o mundo de hoje, porque o mundo de hoje é quase todo preconceituoso com os deficientes. Mas, assim, eles não têm culpa de ter nascido deficientes, assim. Então, eu acho bem forte. É um anime muito bom, porque, velho, você olha a história do filme, não tem um culpado, tá ligado? Existem erros e pessoas fazendo merdas, tá ligado? É uma história que, tipo, não tem um vilão, um herói, tá ligado? Porque é uma história de seres humanos, tá ligado? E tem a profundidade de cada personagem. É uma história muito boa. sim. Então é válido ressaltar tudo isso aí que a gente falou. Para encerrar o episódio aqui, a parte que a gente fala, logicamente vai ter a nossa entrevista. Muito obrigada a participação de todos. Todos participaram. Gostei muito. Muito obrigado. Tem algo para falar, Jeremias? Então, mano, que eu tinha acabado de falar. Você, onde você esteja, no Canadá, no Peru, na Guiana Francesa, na Bahamas. Bahamas? Não é Bahamas? Bahamas. Cara, muito obrigado, agradeço aí meu ouvinte do nosso podcast. Agradeço muito. Vai ter entrevista agora com o professor Nathan. Um cara muito foda, gente boa. E vai ser muito foda. Agradeço todo mundo aqui que tá nessa mesa. Agradeço por ele. É nóis, galera. Muito obrigado por escutarem o episódio até aqui. E fiquem agora com a entrevista. Estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, Nathan Amaral. Seja muito bem-vindo, Nathan. Nós estávamos esperando muito que você participasse dessa entrevista, porque é um dos temas mais, assim, esperados no nosso podcast, porque a gente está abordando muitas coisas aí mais da cultura pop, e a sua presença aqui é muito importante, porque além de você saber
dessas questões mais sociais, né, por conta da sua formação, você também tem aí você é meio que amante da cultura pop, você ministra essa letiva aqui na nossa escola. Quer perguntar algo, Jeremias? Cara, eu já fui da letiva dele, a letiva dele é muito zica, é muito foda. Ele passa um monte de música, filme, é muito divertido ficar na letiva dele, velho. Bom, o Natan, ele é praticamente da nossa geração. Ele é uns 10 anos mais velho que a gente. Então, tudo ali que a gente assistiu, Bom Dia e Cia, esses desenhos mais recentes, ele assistia também. Natan, você tem algo para falar, assim, sobre essas questões? Como é que é ser professor de uma galera que é praticamente considerada ali da sua faixa etária, da sua geração? Bom, é interessante porque eu vejo alguns outros professores comentarem que há um certo distanciamento, né, geracional, tanto em questão de linguagem, a própria aproximação com a internet, alguns aplicativos muito usados, que alguns mais velhos não entendem muito bem o que é, então tem aquele estranhamento, né? Além de que muitas referências musicais e de filmes e séries e novelas que vocês assistem e comentam, eu já tive algum acesso em algum momento, principalmente ali da minha geração 2010, 2015. Fica muito mais fácil dar aula, né? Porque, tipo, você vê uma galera conversando ali sobre, sei lá, o senhor gosta muito de Akira, né? Se eu possuir esse gosto aí muito, acho muito zica. E fica muito mais fácil dar aula porque você vê a galera conversando sobre esse tipo de assunto, você vira muito mais amigo dos alunos. Eu sinto que o Natan é o professor mais chegado dos alunos por causa disso. Ele é muito chegado nos alunos, velho. Ele tá lá conversando, tá passando alguma coisa no quadro. Aí ele ouve alguma coisa, ele vira e fala: Que anime é esse que você tá falando, que você tá comentando? Eu acho muito fofo, velho. Ô, professor, como seria, você falou que você consegue se comunicar melhor com os alunos, como seria a sua aproximação com os próprios professores da escola? Sobre a idade, como você falou que o senhor tem a facilidade de se comunicar com os alunos e com os professores, com os próprios funcionários que o seu trabalho, seus colegas de trabalho. Eu acho que com os colegas de trabalho a gente tem dois tipos de comunicação, né? Tem uma comunicação mais burocrática, que é a da própria profissão, que querendo ou não é a mesma, então a gente se entende por isso também, né? Questões que somos obrigados e também que passamos e nos entendemos de certa maneira. Mas tem uma aproximação também cultural, porque eu acho que eu estou numa ponte, assim, eu estou chegando nos 30, então eu sou uma ponte entre a adolescência e os 40. Você está no meio termo. Eu tô no meio termo, acho que eu consigo me comunicar bem, assim, com as duas gerações. E até a questão cultural, porque acho que quem me conhece sabe que eu gosto de coisa meio antiga. Sim. Então é comum eu gostar das mesmas coisas que alguém que tem seus 40, 50 anos de idade, então... Acho que dá certo. O Natan, na eletiva dele, ele mostrou, ele trouxe um monte de álbum de música antiga, eu fiquei apaixonado. Sim, eu lembro que na culminância, eu até ajudei o senhor a fazer uns negócios na culminância semestre passado, tinha um álbum acho que era do The Mamas and the Papas. Cara, eu fiquei muito, eu achei incrível, é muito, tipo, você vê no Spotify ou qualquer aplicativo, é uma coisa, mas você vê aquilo pessoalmente, ainda mais por ser um negócio muito antigo, porque é uma banda, assim... Anos 60 mesmo. Anos 60, então é muito difícil você encontrar essas coisas, principalmente no sebo, esse tipo de coisa, né? Você tocar no álbum, você vê a capa muito bem feita, arrumadinha, é muito legal, velho, não dá. Professor, esse seu gosto por coisas antigas, ele vem de agora ou desde criança você sempre teve interesse nesse tipo de coisa? Olha, eu lembro que eu tinha uns 12 ou 13 anos, mais ou menos, isso a gente tá falando de 2011. Meu pai, nos churrascos lá de casa, ele colocava às vezes uma música ou outra, um Djavan, um Chico Buarque, assim. E eu achava interessante, assim, a melodia diferente. Diferente de algo mais pop que a gente era acostumado, né? E eu ficava interessado e ia pesquisar sobre. Então, na época, eu gostava muito de estudar pela internet mesmo, ali 2011, 2012. O YouTube ainda era muito... Primitivo, né, em relação a hoje. E redes sociais, no geral, também. Na época, você não tinha nem WhatsApp ainda. Era Facebook, eu já tinha acabado a era do Facebook já. Não, tinha acabado de acabar a era do Orkut. O Facebook estava no auge, mas já estava quase decaindo, porque o Facebook ele foi bem rápido, assim, né?
Mas aí eu gostava de pesquisar e eu me interessei muito por história nessa época também, né? Que é o curso que eu me formei. Muito por causa de música brasileira. Então juntou muito música brasileira, anos 60, 70, que eu achei muito interessante, com a história brasileira no período. Então eu envolvi os dois e fui afundando, mergulhando cada vez mais. Uma das coisas que eu acho interessante é que, tipo, o nosso gosto para tudo, assim, ele é sempre baseado em coisas que a gente teve acesso na infância. Então, eu mesma, quando eu era criança, eu sempre tive muito acesso, por exemplo, ao rock ou coisas, influências do tipo, porque o meu pai, ele gosta muito disso, o meu irmão também gosta muito disso. Então, a nossa geração, ela é baseada em influências da geração passada. E você vai, logicamente, vai moldando quando você é adolescente, mas é muito mais influenciável do que um gosto mesmo que você desenvolve. Então, eu acho isso muito interessante. E isso mudou também muito na sua formação, influenciou no seu futuro. E aí o senhor virou professor e hoje usa os seus gostos baseados para poder dar aula, ministrar aula. Cara, Isso é muito legal. como o Nathan disse, ele tá ouvindo desde criancinha, minha avó e minha mãe sempre escutaram essas músicas mais antiguinhas, tá ligado? De um tom mais calmo, mais clássico, tipo Chico Buarque, Tim Maia, um samba mais tal. E eu gostava dessas músicas desde pequenininho, eu sentia algo diferente, porque na minha época era o quê? Era funk e alguns pop muito estourados da época. Um EDM, assim, né? O bagulho mais... Pop eletrônico e tal. Sim. E eu gostava, eu gosto de qualquer tipo de música, eu gosto. Mas, tipo, tem hora que eu tô tão cansado, eu chego em casa e eu só quero ouvir um Chico Buarque cantar, um Tim Maia, tá ligado? Porque eu acho que é algo que dá um bem-estar quando você ouve uma música que te deixa muito feliz e muito bem, tá ligado? Acho que é mais porque você tem essa nostalgia, né? A gente abordou isso no nosso episódio piloto, que acabou dando errado. Mas é muito essa questão. O senhor tem a nostalgia frequentemente, professor, por você gostar dessas coisas mais antigas, mesmo que não seja a sua época? Não sei se nostalgia é a palavra certa. Eu acho que eu não sou tão apegado ao passado assim. Eu acho que eu sou mais focado no presente mesmo. Nem no futuro, eu não penso muito no futuro, eu não sou ansioso. Você só vive a vida. Eu sou bem preso ao chão, vamos dizer assim, né? Mas eu tô sempre pensando no passado, porque eu fiz história. Só que não no meu passado. Eu penso muito num passado mais coletivo, assim, mais histórico, mais político e tal, social também. Mas o meu passado particular, infância e tal, não é algo que eu penso com frequência. Quando eu penso, eu não costumo ter um sentimento de saudade. O senhor consegue carregar a vida sem aquele peso de algumas escolhas suas, como o senhor falou, tipo de passado? Se você não se importa muito com o passado nem com o futuro. Então, aquele peso de alguns erros que acontecem na adolescência ou na própria infância, você consegue carregar de boa? Você sente isso? Não, com tranquilidade, eu não sofro pela adolescência, não. Eu acho que é todo um processo, né? A adolescência é uma fase de sofrer e é uma fase de errar. Eu acho que se você não erra na adolescência, ou você errou muito na infância de uma forma muito pesada. Ou você vai errar no futuro. Ou você vai crescer e vai ter que errar no momento que não deveria errar mais, nos seus 30, 40 anos. Então, eu acho que você tem que errar mesmo e sofrer mesmo. Então, você vai superar um dia. Esse seria o seu conselho, então, para a nossa geração, que, apesar de ser quase a mesma, você ainda tem um pouco mais de experiência. Ele está no meio termo da nossa geração. Ele está dentro da bolha, mas ao mesmo tempo fora da bolha. Esse é o seu conselho, então, professor? De certa forma, não que você tem que procurar o sofrimento, mas que você tem que senti-lo, né? Você não vale a pena fugir dele, porque ele vai te fazer crescer, vamos dizer assim. Depois dos 20, você vê que nada é tão caótico. Era só uma coisa da sua fase, que você achava que era uma coisa muito importante. Tem pessoa que, nossa, eu terminei um relacionamento ou um amigo meu não conversa mais comigo, é o fim do mundo pra pessoa, tá ligado? Ela para toda a vida dela por causa disso. Mas você vê que era só uma coisa boba, não era algo tão importante, tá ligado? Eu sinto isso muito. Eu acho que a galera de hoje em dia, eles levam muito os problemas dele muito a sério. Até mesmo depois da adolescência, que era uma fase para lidar com os problemas, assim, aprender a lidar com as próprias emoções,
Eles estão levando muito os problemas para a vida adulta. Eles não conseguindo lidar tanto com a vida adulta. Eu sinto isso, tá ligado? Eu acho que tem algumas relações envolvendo isso. Uma delas é que a gente está numa era muito cibernética, né? Então, quando eu era adolescente, a gente já estava numa era bem cibernética, a infância não muito. Só que acho que hoje toda a questão da exposição e de você estar o tempo todo vendo aquele amigo que você brigou, ou alguém que você terminou um relacionamento, ou pessoas felizes sendo amigas Não dá e tempo nem de esquecer, namorando. né, de algo. Você tá o tempo todo sendo exposto a um ideal, né? Vamos dizer assim. Assim, de ideais, como ele acabou de citar, tem muitos filmes que eles mostram o que a nossa sociedade de hoje em dia, a nossa geração pensa. Tipo, eu vejo muito filmes de hoje em dia com o tom mais melancólico e triste de alguns filmes de antigamente, que era um tom, acho que até mais sarcástico e tipo, ironia do que aconteceu, tá ligado? E quando mostrava, desculpa te interromper, mas tipo, quando mostravam essas coisas mais melancólicas, era tipo só um relance. Era uma coisinha rápida. Uma coisa rápida. Mas hoje em dia tem muito mais filmes focados naquilo do que em uma história mais superficial em geral e depois com algumas coisas em relance. Por exemplo, a gente assistiu um filme recentemente chamado Soul. Você já assistiu, professor? O desenho. Sei qual é. Ele é uma historinha assim que fala sobre o jazz, sobre a música, como o cara se sente, mas no final você entende que aquilo tudo era uma metáfora, né? Então, hoje em dia os filmes eles abordam muito mais esse tipo de coisa. Evangelion também. Também tem Evangelion. Abordam muito mais esse tipo de coisa do que algo mais superficial. Mas isso ocorreu desde sempre, logicamente, mas não com tanta frequência que tem hoje. O senhor sabe dizer se o senhor também tem esse sentimento? Eu acho que é uma questão muito geracional, assim, se a gente analisar. Não tem um recorte específico, não é um recorte de 10, 15, 20 anos exatamente, pode variar. Mas você percebe algumas coisas, por exemplo, os anos 50, pensando no Brasil principalmente, mas no mundo, o Ocidente no geral, né? Ignorando civilizações que têm culturas diferentes e seguem linhas, né, temporais diferentes. Mas eu acho que o Ocidente foi muito feliz, por exemplo, nos anos 50, só que essa felicidade ignora problemas, né? É uma felicidade muito de marketing, né? Muito mercadológica, vamos dizer assim. Os anos 60 e 70 foram mais obscuros, foram mais existencialistas, de falar de problemas e repressão e tudo isso. Os 80 já voltaram um pouco com uma alegria, eu acho que até excessiva. Os anos 80 são muito Sim, você vê os filmes, é tipo um cor pra lá, cor pra cá. São jovens rebeldes que vivem a vida de forma muito doida, sem limite nenhum. Tinha um filme que eu vi que acho que era Os Guerreiros, que era um filme onde literalmente era uma cidade cheia de delinquentes de gangue. E, tipo, era uns malucos muito revoltados, brigando entre eles. Era algo como o Nathan acabou de falar, velho. Tipo, o jovem saindo quebrando as regras daquela época, tá ligado? Eu acho que um filme que sintetiza bem isso é o Curtindo a Vida Doidado, dos anos 80, né? Que é um filme sobre isso, né? Uma juventude que só quer curtir a vida e sai. E era meio que o lema da época, né? Era a época do rock and roll, de usar roupa descolada, ir pra baile e tudo isso e tal. Os anos 90 continuam um pouco. Eu acho que os 2000 você tem uma felicidade imensa, assim. Todo mundo é feliz, todo mundo só quer ir pra festa e curtir um churrasco. Eu penso em ano 2000, eu lembro daquele filme americano. Aquele celular que flipa assim, e aquelas meninas com aqueles. Eu só lembro desse estilo de filme, tá ligado? Aquelas garotas americanas. Aí eu acho que, como o Nathan vai falar agora, quando chegou na nossa geração, eu sinto que a galera deu um boom de realidade onde eles começaram a ficar muito melancólicos. Porque os filmes atuais, eles estão melancólicos. Se for olhar até a quebra da história de personagens de quadrinhos. Antes, os personagens de quadrinhos, como o Superman, ele era um personagem muito alegre, ele ajudava todo mundo e tal. Ele era superficial, tá ligado? Demais. Ele era alguém perfeito e pronto. Ele era bom e pronto. Hoje em dia, quando a gente lançou o Homem de Aço, né, eu acho, que é o
ele se tornou um personagem com profundidade, sentimentos, tá ligado? Ele é diferente do Superman dos quadrinhos. E eu sinto que a gente voltou com o Superman clássico, porque eu sinto que chega uma hora que as gerações cansam de... chega de ser melancólico, vamos ser felizes de novo. Aí eles voltaram com o Superman clássico, que é feliz e tal, que pensa no bom, no amor, tá ligado? Eu sinto isso. Também acho, também sinto isso. Nathan, eu gostaria que você falasse um pouco sobre seus gostos musicais, de anime, de filmes. Como é que são os seus gostos para a galera te conhecer um pouquinho mais? Acho que meus gostos acompanham um pouco uma tendência que está tendo até coletiva, não só minha. Acho que eu tinha já um pouco antes, porque eu peguei ali 2010, mais ou menos, né? Eu acho que agora está mais intenso, né? Nessa década de 2020. Mas eu vejo muita coisa que eu comecei a me aprofundar ali nos anos 2010, desde MPB até samba, até alguns animes específicos, assim, e filmes, eu vejo sendo mais propagados hoje em dia. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, que até tinha uma galera que curtia algumas coisas, mas a maioria ainda via com uma certa estranheza, assim. Igual o Jeremias falou, né? A maioria ouvia sertanejo ou funk, né? Que eram os gêneros mais populares, assim, na época. Quer ver, quando eu estava no ensino médio, foi quando surgiu a Anitta, foi quando surgiu o WhatsApp, quando surgiu o Instagram, quando o Tumblr estava no ápice. Era a nossa infância, literalmente. E Foi. o sertanejo universitário estava estourando. Foi quando teve o Gangnam Style, né, do K-pop. Nossa, eu lembro dessa... Aquelas trend muito famosa, quando começou aquelas trend do Mannequin Challenge, estourou, do YouTube. Foi época de Jogos Vorazes, que estava no ápice também de filmes adaptados de livros infanto-juvenis e tal. Então estava tipo num momento de uma ponte, assim, uma transição, vamos dizer. Você tinha alguns colegas que ainda eram muito presos ao que fazia sucesso regionalmente, só que você já tinha um acesso maior à internet que fazia com que as pessoas abrissem o horizonte, assim. Eu lembro que na época, no ensino médio, eu estava muito interessado por algumas questões, tipo Mutantes, Tropicália, que é uma coisa que eu falo muito até hoje, né? E meus colegas olhavam, tipo, você ouve isso? Tipo, que coisa estranha, não dá pra entender nada que fala. Você era o amigo diferente. Eu era o cult, assim, E hoje em dia a gente vê o Nathan como o cara que nossos pais, entre aspas, foram, tá ligado? Um pouco mais jovens. Você é tipo, o que você era julgado por gostar é o que a gente gosta agora e é o normal, entendeu? Exatamente. É basicamente isso. Hoje é algo popular, só que na época ainda era algo muito distante. Sim, isso é meio estranho, assim, pra gente, porque você fala dos seus gostos como se fosse algo muito repugnante, né, na sua nichado, época. Né? Muito nichado. E hoje em dia pra gente é comum, porque virou meio que famoso, virou uma questão... Uma coisa popular. Uma coisa bem popular. É isso, Nathan, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que seu tempo tá corrido, agora você tem reunião. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza eu acho que foi uma das melhores entrevistas até agora. Foi a primeira. Mas eu acho que nenhuma vai superar. Eu gostei muito da sua participação. Tem algo para falar, Jeremias? Não tenho, só tenho a agradecer ao Nathan, esse professor que eu gosto tanto. Ele é muito divertido ele dá aula. E eu queria muito ele aqui desde o começo, velho. E é uma honra ter ele aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Quando precisarem, eu volto. Obrigado, viu, Nathan? Obrigado.